Bom dia, meus irmãos, mais uma vez, saúdo a todos. Vamos abrir as Sagradas Escrituras no livro de Levítico, capítulo de número 25. Levítico, capítulo 25. Eu vou ler apenas alguns versículos aqui, e à medida que eu for expondo o texto, nós vamos passar por vários versículos para a glória do nosso Senhor. Nos diz assim a palavra do Senhor, Levítico 25. Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha, não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento, a ti e a teu servo, e a tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Assim nos diz a palavra do Senhor. Senhor Deus, Deus amado, aqui estamos, Senhor, o teu povo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aquele que proclamou o ano aceitável do Senhor, o nosso jubileu. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor fale conosco, Deus, abra o nosso entendimento. Muitas são as coisas que podem dificultar entendermos a tua palavra, o distanciamento linguístico, o distanciamento espiritual, o distanciamento contextual, são tantas coisas, Pai amado, que às vezes podem nos dificultar entendermos isso. Mas o Senhor, na sua graça e misericórdia, nos concedeu uma palavra que é inteligível. E o teu Espírito é o mestre por excelência. Por isso, Deus amado, fale conosco. É isso que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos chegando no último sermão da nossa série de Levítico. A gente tem que se lembrar que nós estamos fazendo uma série panorâmica nos 5 primeiros livros de Moisés, que nós chamamos de Pentateuco ou Torá. A ideia dessa série é, primeiro, nós vermos a floresta lá de cima, a floresta como um todo. Imagine você sobrevoando uma grande floresta e você vendo tudo aquilo. Essa é a ideia dessa série, ou seja, nós vamos passando em cada um dos livros do Pentateuco e nós vamos vendo ali a história da redenção, como tudo isso aponta para Jesus Cristo. Mas vai chegar um momento que nós vamos agora olhar essa floresta de baixo, nós vamos ver as árvores de uma forma mais pormenorizada, né, com mais detalhes. E é isso que a gente está fazendo no momento, olhando de cima, de forma panorâmica. E, meus irmãos, em cada livro, a gente fica maravilhado com tantas riquezas de informações e questões espirituais e questões que ainda estão em voga para nós. Ou seja, existem leis cerimoniais que já se passaram, que se cumpriram em Cristo, mas a grande maioria das coisas que estão ali ainda estão em voga, ainda que sejam princípios. Por exemplo, o que nós já aprendemos aqui de Levítico? Nós aprendemos sobre culto, sobre adoração, sobre a vida religiosa de Israel. Se você não passar por Levítico, você não vai conhecer a história do povo de Israel. Você não vai conhecer, na verdade, a igreja que tinha lá no Antigo Testamento. No livro de Levítico também,
nós aprendemos que o tema principal é a santidade. É o livro que mais fala sobre santidade, a santidade do Senhor e a santidade que Deus requer do seu povo. Nós aprendemos isso em Levítico. E nós aprendemos também em Levítico que tudo que está ali, seja os tabernáculos, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, todos eles são tipos. Eles prefiguram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estão apontando para Ele. Como que vocês vão compreender o sistema sacrificial substitutivo, Cristo como aquele que veio nos substituir? Como que nós vamos entender, por exemplo, João Batista quando ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, Cordeiro, sacrifício. Nós vamos entender que os cordeiros sacrificados apontam para Cristo, principalmente porque tem um livro que fala sobre isso, que é o livro de Levítico. Levítico trata sobre isso. Todos os sacrifícios, eles eram temporários e eles estavam apontando para Jesus. Então, é um deleite nós estudarmos este livro. E hoje nós vamos estudar sobre o ano do jubileu. Um ano que foi um período de muita graça, misericórdia, libertação, que Deus proporcionou ao povo de Israel, mas que também o ano do jubileu, ele apontava para Jesus Cristo. Porque Jesus é aquele que verdadeiramente nos trouxe a libertação. Ele nos tirou de onde nós estávamos e nos colocou em um novo status. Então nós vamos ver esse texto sobre o ano do jubileu em 3 pontos. Tá? O primeiro ponto, meus irmãos, é que Deus não vai nos desamparar. Deus estava comunicando ao povo, através do ano sabático, através do dia do Senhor, através do dia do jubileu, de que Deus não vai desamparar o seu povo. Olhe para o versículo de número 1 do capítulo 25, que o texto começa assim: disse o Senhor a Moisés no monte Sinai. Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai. Observem que aqui nós temos o padrão de toda pregação, de toda mensagem. Deus fala, Deus não é mudo, Deus não está alheio a quem, a sua criação. Deus fala, Ele fala e o pregador, no caso aqui o profeta Moisés, ele recebe aquela mensagem e ele deve comunicar aquela mensagem na íntegra. O objetivo de quem prega a palavra não é meramente ser um orador. Não é ser um orador. Não é se preocupar como que ele vai manipular o auditório, os seus ouvintes, como que ele vai fazer essas pessoas chorarem. Não. O objetivo do pregador é ser um arauto. Ele tem que comunicar a mensagem na íntegra, como ele recebeu do Senhor. E aqui nós temos o exemplo disso. Disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai. O Monte Sinai era o púlpito. Foi de onde Deus proclamou a sua palavra. E o que Deus disse para Moisés? Olhe para o versículo de número 2. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou. Observem que Deus está fazendo aqui uma promessa. Ele está dizendo: quando entrardes na terra que vos dou. O povo vai entrar na terra de Canaã, na terra prometida. Centenas de anos atrás, Deus fez essa mesma promessa a Abraão, que está lá em Gênesis capítulo de número 12. Ele falou para Abraão que faria dele uma grande nação, que abençoaria as famílias da terra e que dele viria o Messias, o Redentor. Mas ele disse que daria uma terra para os descendentes de Abraão. E agora, meus irmãos, Deus está ratificando a Moisés essa mesma promessa, dizendo: quando entrardes na terra que vos dou. Eles vão entrar nessa terra. Deus dará essa terra para eles. Por quê? Porque Deus é o dono de tudo. O salmo que nós lemos hoje, o versículo 1,
o Salmo 24, versículo 1, é um salmo que fala: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Por que eles vão entrar na terra? Porque a terra é de Deus. Por que lá no livro de Josué, quando nós chegarmos nesse livro, nós vamos ver que Deus deu uma ordem ao povo de Israel. Eles deveriam retirar os habitantes daquela terra. Por quê? Porque Deus é o dono. Deus coloca quem Ele quer, Deus tira quem Ele quer, porque Ele é o dono de toda a terra, e Deus está prometendo: eu vou colocar vocês lá, mas quando vocês entrarem, aí está o ponto, quando vocês entrarem nesta terra, vocês deverão fazer uma coisa muito importante. Olhe para o texto mais uma vez. O que eles deveriam fazer quando entrassem na terra? Então, a terra guardará um sábado ao Senhor. A terra guardará um sábado ao Senhor. Como seria isso? O que seria guardar um sábado? O versículo 3 explica. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Então, durante 6 anos, eles deveriam semear o campo, podar a vinha e colher os frutos. Mas aí tem um porém, olha o verso 4. Porém, no 7º ano, haverá ano de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Um sábado ao Senhor. Assim como Deus havia ordenado a Israel que eles deveriam trabalhar 6 dias e descansar no 7º, Deus também deu uma ordem a Israel: vocês vão trabalhar a terra durante 6 anos. Mas no 7º ano, essa terra terá que descansar. Vocês não vão poder trabalhar nessa terra. É um ano que vai ser consagrado a mim. Esse ano é chamado de ano sabático. Observavam o sábado, observavam o ano sabático. E o que eles não poderiam fazer? Olhe para o final do versículo de número 4. O que eles não poderiam fazer no 7º ano? Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Versículo 5. O que nascer de si mesmo na tua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Então, um ano inteiro, o povo não poderia trabalhar na terra. É um ano sabático. A terra deverá descansar. Irmãos, é fácil nós fazermos uma leitura e nos maravilharmos com esses detalhes, mas nós somos obrigados ou levados a entendermos o contexto. E como que isso poderia mexer, essa ordem, com os sentimentos, as emoções das pessoas, dos israelitas daquela época. Sabe por quê, meus irmãos? Os israelitas, eles dependiam exclusivamente da vida agrária. Eles dependiam de plantar e de colher dos frutos, ou seja, era a subsistência dele. Eles viviam daquilo que eles cultivavam. De maneira que, se eles obedecessem à ordem de Deus e não plantassem durante um ano, como que eles semeariam? Como que eles conseguiriam comida para sobreviver? Como que eles sustentariam os seus filhos? Se você estivesse naquela época, naquela situação, e recebesse uma ordem como essa, de Deus, como você reagiria? Você ficaria aflito? Angustiado? Ansioso? Apreensivo? Será que essa notícia lhe tiraria o sono? Mas o que vai acontecer amanhã? Como é que eu vou colocar comida na minha casa? Como é que eu vou conseguir pagar aquela dívida? Como é que eu vou conseguir resolver isso? Se Deus está dizendo que vai ser um ano inteiro, que a gente não vai poder trabalhar naquela terra. Agora, olhe para o versículo 20 e 21. Vejam que Deus, ele traz aqui uma esperança, um consolo, uma direção para o povo. Se disserdes: que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa mercê? Então, eu vos darei a minha bênção
no 6º ano, para que dê frutos por 3 anos. Ou seja, Deus estava prometendo que Ele iria abençoar o povo se eles fossem obedientes com tanta fartura, que eles teriam ali frutos por 3 anos. Chegaria o 7º ano, eles teriam frutos, e ainda teriam frutos para mais 2 anos. Ou seja, meus irmãos, o que caberia a eles? Caberia a eles serem apenas obedientes e confiarem nas promessas de Deus. O Senhor estava colocando o seu povo à prova, porque Deus é o dono de tudo, Deus é o dono dos frutos, Deus é o provedor, Deus é aquele que traz o sustento. Deus ainda foi mais além ainda da sua graça. Olhe para o verso 6, o que ele diz. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento a ti e ao teu servo e à tua serva e ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo e ao teu gado e aos animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. O que ele estava mostrando, em outras palavras, era: não fiquem ansiosos. Vai ter fruto, vai ter comida para vocês, vai ter alimento, vai ter sustento para vocês. Apenas sejam obedientes. Sejam obedientes. Eu perguntei para vocês, há pouco, se vocês estivessem naquela situação de Israel, como vocês reagiriam, recebendo uma ordem como essa? E dependendo da terra, dependendo do plantar, da colheita, vocês ficariam como? Aflitos? Ansiosos? Angustiados? Apreensivos? Vocês dormiriam? Agora, vamos esquecer o contexto lá de Israel, vamos pensar no nosso contexto. E hoje, diante das provações, diante das lutas, diante dos desafios que nós passamos, como vocês têm reagido a isso? Como vocês têm reagido em relação do amanhã? Vocês têm agido como? Às vezes, a preocupação de alguns não é nem tanto com a comida, mas é a preocupação e como é que vai ser minha família? Como é que vai ser aquele projeto? Por que isso não aconteceu ainda? Eu tenho pedido tanto a Deus, será que isso vai dar certo? Será que não? Ou seja, muitas das vezes nós vivemos, meus irmãos, assim, o tempo todo pensando no amanhã. Ansiosos, nos esquecemos de que Deus está no controle, de que Deus é o dono de tudo, de que nós devemos descansar nele. Ou seja, a época mudou, porém, a história continua a mesma. Os corações continuam os mesmos. E Deus continua o mesmo, requerendo do seu povo confiança nele e que nós descansemos no Senhor. Muitos ficam preocupados, mas Deus, e o amanhã, e a comida, e o meu emprego, como é que vai ser se eu perder o meu emprego? Como é que vai ser para me sustentar a minha família, para sustentar a minha filha? E aquele meu projeto, eu já estou ficando com uma certa idade. E Deus manda falar conosco na sua palavra: confie em mim. Descanse em mim. É isso que nós temos que fazer, meus amados irmãos. Não temos a obrigação de guardarmos o 7º ano, o ano sabático, mas temos a obrigação de confiarmos em Deus, de descansarmos em Deus. Eu vou dar 2 aplicações para vocês sobre isso. Vamos pensar primeiro na questão da comida. Pessoas que ficam ansiosas por causa da comida, e comida envolve emprego. E a nossa cidade é a cidade dos concursos. As pessoas estão o tempo todo estudando, e ficam preocupadas como é que vai ser, o que vai acontecer. Mas o que Jesus nos disse lá no livro de Mateus, sobre oração? Ele fala sobre o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Quando ele fala sobre o pão, ele não está falando do pão de amanhã. Não é o pão nosso de cada dia o Senhor vai nos dar amanhã. É o pão nosso de cada dia o Senhor vai nos dar hoje. Por quê? Porque o Senhor já estava combatendo e já orientando o seu povo sobre a ansiedade.
sobre a preocupação do amanhã. Nós devemos orar pelo pão de hoje, pela comida de hoje, pelo sustento de hoje. O amanhã é uma outra oração, está nas mãos do Senhor. Assim como Deus não desamparou Israel, Deus também não vai desamparar você, meu irmão. Pode ter certeza. E eu digo principalmente, não somente, mas principalmente para os jovens casais. Os jovens casais com seus filhos, e às vezes certamente vem muita preocupação, e aí como é que vai ser? E essas meninas? E esse rapazinho, como é que vai ser amanhã? E o sustento, e a educação, e a saúde, e o que ele está passando? Descanse em Deus. Descanse em Deus, descanse em Deus. Você não vai conseguir fazer nada que venha mudar os decretos de Deus. E uma coisa é certa, Deus está contigo. Deus está com você nessa tempestade, nessa luta, nessa provação. Então, confie e descanse no Senhor. Mas uma segunda aplicação, pensando ainda nesse texto aqui, nessa situação específica, dízimos. Meus irmãos, nós sabemos que os dízimos é um prazer, é um deleite, é bênção, é adoração, quando nós dizimamos e ofertamos na casa do Senhor. Mas eu acredito que a maioria aqui já ouviram, dentro das suas conversas com outras pessoas, testemunhos do tipo assim: ah, meu irmão, enquanto eu fui negligente, eu tinha uma vida muito voltada para mim, muito egoísta, só gastava mais sempre pensando em mim e nunca coloquei essa parte tão importante para a igreja, essa centralidade da adoração também em dízimos e ofertas. E enquanto eu fazia isso, parece que a minha vida ficou meio bloqueada financeiramente. Vocês já ouviram isso? E de repente já podem até ter vivenciado isso. Uma dificuldade financeira também por causa dessa negligência de dar dízimos e ofertas. Até que vem um momento em que a pessoa, então, orientada pela palavra e ouvindo outros testemunhos, ele começou a ser fiel. E o que Deus fez? Deus abençoou. Deus abriu portas. Não é assim, meus irmãos? A gente vê isso em contextos particulares e a gente vê isso, às vezes, no coletivo, às vezes a própria igreja. Às vezes a igreja está passando por uma dificuldade financeira e daqui a pouco o povo começa, todos eles, gente, vamos dizimar, vamos ofertar. E Deus pega e abre portas, sabe? Deus vem em abundância de bênçãos para o povo do Senhor. Então, o que cabe a nós fazermos? Sermos obedientes. Ah, pastor, mas eu tenho que fazer? Faça, dizime, oferte na casa do Senhor e faça a prova com o Senhor. Deus fala isso. Não é a gente barganhar com Deus, a ideia não é essa, mas pode ter certeza, Deus, Ele abençoa. Assim como Israel deveria simplesmente confiar em Deus e esperar as bênçãos do Senhor, assim também deve ser conosco. Então, primeiro ponto, Deus não vai nos desamparar. Não vai. Deus é contigo. Mas o segundo ponto é que tudo pertence a Deus. Esse texto vai nos mostrar isso. Tudo pertence a Deus. As pessoas, a terra, todas as coisas. Vejam que os judeus, eles deveriam guardar um sábado de descanso. Trabalhar 6 dias e guardar o 7º. Eles deveriam guardar um ano sabático. Trabalhar 6 anos e a terra deveria descansar no 7º. Mas tinha mais uma coisa. Eles deveriam também guardar o chamado ano do jubileu. E nós vamos entender o que significa isso. Olhe para o versículo 8. Contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Entenderam aqui? Ou seja, você trabalha 6 anos e tem um 7º, um ano sabático. Aí trabalha mais 6, tem o 7º, o ano sabático. E aí você vai multiplicar isso em 7 anos sabáticos. O 7º ano sabático, que seria o 49º ano, seria o ápice de todos esses anos e haveria uma guarda solene daquele ano. É isso que o texto está dizendo.
Versículo 9, então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º. Proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. E tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu, santo será para vós outros. O produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Então, Deus ele estabeleceu um padrão. O povo deveria trabalhar 6 dias, descansar no 7º. Trabalhar 6 anos, a terra descansar no 7º. Mas agora ele expande esse descanso. Agora ele fala sobre o 49º ano, que era o dia do descanso. E ele fala sobre o 50º ano, que seria o ano de libertação. Então, o 40º ano é descanso. E o 50º, que é o chamado ano do jubileu, é o ano da libertação. Por que é o ano da libertação? Vejam a sabedoria de Deus. Naquela época, pessoas, por exemplo, que tiveram que vender a sua propriedade, que perderam seus bens, alguns que estavam presos. Então, no ano do jubileu, eles seriam libertos. No ano do jubileu, eles teriam a sua terra, a sua propriedade de volta. Então seria uma bênção, seria um ano de libertação, um ano de maravilhas, um ano de edificação para o povo de Deus. Olhe para o versículo 13, que ele deixa muito claro isso. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Cada um a sua possessão. Ou seja, imagine uma pessoa que passou por uma dificuldade, perdeu a sua terra. Agora ele teria essa terra restituída, essa terra seria dada para ele de volta. O povo simplesmente deveria fazer o quê? Cuidar da terra como mordomos. Olhe para o versículo 14, meus irmãos. Versículo 14. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão. Segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás de teu próximo, e segundo o número dos anos das mercês, ele venderá a ti. Sendo muitos anos, aumentarás o preço, e sendo poucos, abaixarás o preço, porque ele te vende o número das mercês. Não oprimais ao vosso próximo, cada um, porém, tema a Deus, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Por que eles deveriam agir assim? Por que eles não deveriam oprimir ninguém? Por que eles não deveriam agir com usura com ninguém? Porque Deus estava no controle de tudo, e eles deveriam viver com temor ao Senhor. Ou seja, o que o texto bíblico está dizendo é que todas as práticas deles, desde guardar o dia, guardar o ano e ter as suas relações no seu dia a dia, deveria ser pautada no que está no versículo 17. Não oprimais ao vosso próximo, cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Não oprimais, porém cada um tema a Deus. Meus irmãos, esse princípio ainda continua conosco. É um princípio que nós devemos entender o seguinte: no nosso dia a dia, na segunda-feira, nós não devemos, eu coloco segunda, mas qualquer outro dia, você não deve oprimir o teu irmão. Você não deve agir de uma forma egocêntrica, trapaceira. Você não deve agir com usura. Esses princípios ainda permanecem, por quê? Porque nós tememos ao Senhor nosso Deus. Porque Deus ele vem em primeiro lugar no nosso dia a dia. Porque Deus é aquele que nos guia, é aquele que nos orienta. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos, Deus não vai nos desamparar. Em segundo lugar, Deus é o dono de tudo. Então, eu não devo tratar ninguém mal.
eu não devo menosprezar ninguém. Mas em terceiro lugar, nesse texto, Deus ele mostra que ele proveu o nosso resgatador. Dentro do contexto, ele proveria no ano do jubileu um resgatador. Então, imagine, você perdeu a sua propriedade, você teve uma dificuldade financeira, e aí teve esses 49 anos, mas chegou no 50º ano, Deus então, ele levantava um resgatador. Uma pessoa que iria resgatar aquela terra que você perdeu, pagar aquela dívida, soltar você daquela prisão. Então, Deus iria prover alguém. Então, olhe para o verso 18. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitarei seguro na terra. A terra dará o seu fruto e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa mercê, então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior até o ano 9º, até que venha a sua mercê, comereis da antiga. Também a terra não se venderá com perpetuidade, porque a terra é minha. Pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos, portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgate à terra. Deus mais uma vez está trazendo à memória do povo, eles não viverem ansiosos. Eu vou dar o que comer para vocês. A terra é minha, vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Mais uma vez nós temos aqui, meus irmãos, um texto que aponta lá para Mateus. Quando Jesus fala em Mateus 6,25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não se ajuntam, mas vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Meus irmãos, o que Jesus Cristo falou no Novo Testamento é o que Yahvé, o Deus do pacto, também estava falando lá no Antigo Testamento. Não se preocupem com estas coisas, Deus vai sustentar vocês. Agora, olhe para o versículo 25, de Levítico 25. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Agora, olhe para o verso 28. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. Versículo de número 34 diz: mas o campo no arrabalde das suas cidades não se venderá, porque ele é possessão perpétua. É o que ele coloca no versículo 33. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua possessão sairá do poder do comprador no jubileu para as casas das cidades dos levitas. São a sua possessão no meio dos filhos de Israel. O que Deus estava comunicando? Esse ano vai ser um ano de bênção. Esse ano vai ser um ano de libertação. Esse ano vai ser aquele ano que a sua mãezinha perdeu a casa e ela vai ter a casa de volta. Vai ser um ano que aquela pessoa estava presa, mas ele vai ser solto. É o ano do jubileu. E o que isso tem a ver conosco? Para onde que isso aponta para Jesus Cristo? Meus amados irmãos, a Bíblia nos diz, enfaticamente, e nós também pela nossa experiência, nós podemos testemunhar sobre isso, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo de número 1, diz isso.
Nós éramos cegos, ignorantes e de coração duro. Nós estávamos escravizados ao pecado. O próprio Cristo, ele falou em João 8, todo aquele que peca é escravo do pecado. Éramos incapazes de mudarmos a nós mesmos. Éramos incapazes de entendermos a Bíblia, porque ela se discerne espiritualmente. Mas o resgatador veio. O resgatador veio, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio para estabelecer o jubileu da nossa vida. Ele nos libertou e ele fez com que nós nos aproximássemos do Senhor. Por isso que lá em Lucas, eu quero que você abra Lucas, no capítulo 4, versículo 18. Olha o que esse texto diz. Lucas 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O nosso jubileu, o ano aceitável do Senhor, chama-se Jesus Cristo. Ele trouxe o nosso jubileu. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Ele trouxe a verdadeira libertação do povo de Deus. Muitas pessoas estão presas a dívidas. Muitas pessoas estão presas a problemas os mais variados possíveis. Mas quando elas encontram o seu verdadeiro jubileu, elas encontram a paz da sua vida. A paz da sua alma, a paz do seu entendimento. Ainda pode continuar e vão continuar com problemas. Mas elas têm o ponto principal que só Cristo Jesus pode nos conceder, que é o ano aceitável do Senhor. Então eu concluo esse sermão dizendo o seguinte: Deus não vai, preste muita atenção, Deus não vai te desamparar. Em nome de Jesus Cristo, não vivam ansiosos. Rejeite a ansiedade. Ansiedade é pecado. Segundo lugar, tudo pertence a Deus. Tudo, tudo, tudo. Cabe a você ser um bom mordomo. Cuide bem da terra, cuide bem do planeta, cuide bem do teu corpo, cuide bem da sua família. Mas saiba, tudo pertence a Deus. Você não é dono de nada. Você apenas está usufruindo das coisas de Deus. Mas em terceiro lugar, nunca se esqueça de que Deus proveu o nosso resgatador. Por isso, viva para Ele em temor e obediência. Amém, meus irmãos? Vamos orar e nos preparar para a ceia. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo entendimento de que o Senhor não vai nos desamparar, assim como não desamparou Israel no ano sabático. Obrigado, Senhor Deus, porque toda a terra pertence ao Senhor, de maneira que as nossas finanças pertencem ao Senhor, a nossa casa, os nossos bens, o nosso corpo, o nosso casamento, a nossa mente, tudo que temos pertence ao Senhor. Ajude-nos a sermos bons mordomos. E obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor enviou a nós o nosso resgatador, aquele que nos libertou da maior de todas as prisões, a prisão espiritual, no qual poderia nos levar ao inferno. Nós bendizemos o teu santo nome nessa manhã, por essas verdades extraídas da tua palavra, e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.